Fala pessoal, tudo bem com vocês? E vamos a mais um episódio do canal, esse canal que foi feito para você que gosta de psiquiatria, que se interessa por saúde mental, seja você um médico, um estudante de medicina, um estudante ou profissional de outras áreas da saúde, ou mesmo um curioso que quer conhecer um pouco mais sobre essa área tão fascinante que é a psiquiatria. Meu nome é Robson Gomes, eu sou médico residente de psiquiatria e agora você vai assistir a mais um episódio do canal Além da Superfície, Psiquiatria Explicada. Hoje vamos conversar sobre aliança terapêutica, um tema de certa forma subjetivo, mas que eu acho que vai ser muito bacana a gente conversar sobre isso, porque é um daqueles temas que influencia muito na relação entre o médico e o paciente, e não só entre o médico e o paciente, nesse caso o psiquiatra e o paciente, mas qualquer profissional que atende pacientes, principalmente em situações de sofrimento mental, e que precisam ali ganhar confiança, estabelecer uma aliança adequada. Para isso, eu vou utilizar como referência esse livro, chama-se Entrevista Psiquiátrica, um livro deste psiquiatra americano, Daniel Carlin, e eu achei muito interessante esse livro, em que ele traz uma abordagem de certa forma prática, mas também baseada na literatura, do que ele considera importante para que o psiquiatra em formação, e o psiquiatra também experiente, possa se utilizar de uma série de técnicas, dicas que possam maximizar o resultado de uma entrevista psiquiátrica, de um atendimento psiquiátrico, ou de um atendimento médico, profissional de forma geral, para que ele consiga mais informações mais valiosas e consiga chegar a um diagnóstico, consiga estabelecer uma conduta adequada e principalmente o motivo principal dessa aula, desse vídeo de hoje, que é estabelecer uma aliança terapêutica adequada. Mas o que seria a aliança terapêutica? É um conceito que ele tenta se explicar por si só, mas na verdade, aliança terapêutica é um sentimento, uma sensação de empatia, de confiança que se estabelece entre o paciente e o seu médico. Ou seja, está muito mais no campo afetivo, está muito mais no campo das emoções, dos sentimentos, do que propriamente no campo dos pensamentos, da cognição, porque a aliança é um tipo de magia, de arte que existe ali no atendimento e que pode muitas vezes mudar totalmente o curso do tratamento e do segmento do paciente. E como estabelecer uma aliança terapêutica? Como fazer com que o seu paciente sinta por você alguns sentimentos que vão facilitar muito a coleta das informações e o próprio tratamento e o prognóstico desse paciente. Ou seja, como fazer com que o paciente confie em você, como fazer com que o paciente perceba que de fato você está preocupado com a situação dele. Alguns estudos já da década de 1990, um deles muito conhecido, um estudo de Jerome Frank, 1991, que é considerado o pai de um dos estudos que compara as psicoterapias, mostra que a aliança terapêutica é o principal elemento, é o principal ingrediente para o sucesso terapêutico. O que significa isso? Que se você comparar os diversos métodos utilizados, seja métodos de entrevista ou métodos de psicoterapia, você vai ver que se a aliança terapêutica for bem estabelecida, o método utilizado não vai importar tanto. O que vai importar é esse sentimento de confiança que o paciente tem pelo médico, é esse sentimento de que o paciente percebeu que o médico está preocupado e quer resolver ou quer ajudar o paciente
a resolver o seu problema. Então, como de fato conseguir a aliança terapêutica? É o que a gente vai tentar explicar nesse vídeo baseado no livro aí do Daniel Carlin, certo? Vamos lá. Vamos trazer aqui algumas dicas importantes, né? Primeiro, seja você mesmo, tá? Parece algo banal, mas quando você tenta vestir um personagem que não é você, normalmente a pessoa que está ali escutando, que está ali observando, ela percebe. Então, apesar de, no caso da psiquiatria, a gente conseguir utilizar técnicas, conhecimentos teóricos, se você não colocar ali elementos da sua personalidade, elementos que são próprios seus naquele atendimento, naquela conversa, primeiro que você não vai sentir prazer em realizar a psiquiatria, certo? Segundo que o paciente vai perceber que você talvez não esteja tão preocupado assim com ele, né, com o seu sofrimento, e também vai, ou por outro lado, vai perceber ou vai duvidar de que você, na verdade, está ali apenas, obviamente, né, pelo dinheiro, ou está ali vestindo, digamos assim, um personagem. Então, a primeira dica que o Daniel Carlin traz pra gente é essa: seja você mesmo. Ou seja, sinta-se livre para colocar elementos da sua personalidade dentro da entrevista, dentro da conversa com o paciente. Isso vai tornar a sua prática mais agradável e, ao mesmo tempo, vai fazer com que o paciente perceba quem você é e o quão você está preocupado com ele. Outro ponto importante para o estabelecimento da aliança terapêutica é: seja afetuoso, seja cortês e sensível emocionalmente. E aí nós perguntamos: quais são as técnicas para ser afetuoso, para ser sensível emocionalmente, para ser cortês? Quais são as técnicas para, digamos, ser empático, para que o paciente perceba que você está nutrindo ali por ele algum tipo de afeto, minimamente que seja? A resposta é: não existe técnica. A verdade é que, se você escolheu ser um psiquiatra, ser um profissional da saúde, provavelmente você já tem esses sentimentos dentro de si, certo? Mas isso não significa que não existam aí dicas importantes para que a gente consiga trazer minimamente à tona esses elementos, né? Ser afetuoso, ser empático, ser cortês, mostrar-se sensível com o sofrimento do paciente. Quais sejam essas técnicas, quais sejam essas dicas? Então, faça afirmações empáticas, né? Por exemplo, você pode, numa situação em que o paciente está deprimido porque foi abandonado por uma companheira, uma afirmação empática seria: nossa, você deve ter sofrido muito quando ela deixou você. Então você se coloca no lugar do paciente. Isso é basicamente o que se conhece por empatia, né? Só que tem que ser dito de uma forma tranquila, de uma forma sincera. Porque se for dito de uma forma forçada, o paciente pode perceber. Algumas vezes você pode se utilizar de perguntas diretas. O paciente vai contando ali sua história e, por exemplo, você pode simplesmente perguntar: como é que você se sentiu quando ela deixou você? E aí você jogou a pergunta sobre aquele tema e o paciente percebe que você está preocupado, né, com aquele assunto específico da vida dele. Você não está se restringindo, por exemplo, só a sintomas. Você está perguntando diretamente sobre a vida pessoal do paciente. Outra possibilidade é você ser reflexivo. Você ser reflexivo é, em algum momento ali da entrevista, da conversa, você de repente trazer uma frase refletindo sobre o que o paciente trouxe, né, praticamente como um resumo. Por exemplo, você pode dizer: olha, eu percebo que toda vez que você fala dela,
você fica mais triste, fica mais pensativo, né? Então, esses elementos, mostrar-se empático, perguntas diretas relacionadas a temas do sofrimento e reflexões ajudam você mostrar para o paciente que você realmente está preocupado com ele. Outro elemento importante na busca por estabelecer essa aliança terapêutica tão importante é você se esforçar para diminuir a estranheza daquela situação clínica. Porque para você que está atendendo todos os dias pacientes que trazem histórias de sofrimento mental, pode parecer muito simples e muito corriqueiro aquelas histórias. Mas para o paciente não é comum ele chegar em algum local que não é sua casa, que não é seu ambiente habitual, para uma pessoa estranha, que não é seu familiar, que normalmente não é seu amigo, e contar elementos de sua vida, de sua história, que muitas vezes ele não contaria para ninguém, às vezes ele não contaria nem para ele mesmo. Então, muitos pacientes mostram-se inseguros, né? Sentem aquele sentimento de estranheza. E cabe a nós tentar diminuir, quebrar essa barreira e às vezes até explicar para o paciente, né? Utilizando-se uma série de afirmações que podem contribuir para isso. Por exemplo, você pode explicar para ele, né, para o paciente, que, olha, parece estranho, né, que você tenha que falar sobre essas questões para uma pessoa que você não conhece, mas eu queria que você soubesse que eu estou aqui para escutar você, para acolher a sua história de sofrimento e principalmente eu gostaria de dizer que não estou aqui para julgá-lo. Tudo que você me trouxer faz parte da sua história e eu vou acolher de uma forma que eu possa usar essas informações para lhe ajudar. Então, quebrar a estranheza de um atendimento em psiquiatria ou em saúde mental de forma geral é muito importante, porque nós não podemos esquecer. É um ambiente muito natural e são situações muito naturais para a gente que trabalha com isso, mas para o paciente não é. Para o paciente, aquela situação, aquele ambiente pode parecer muito estranho. E cabe a nós quebrarmos essa estranheza. Outro elemento muito importante que o nosso autor aqui, que nós estamos utilizando como referência traz, Daniel Carlá, é o seguinte: dê a primeira palavra ao paciente. O que isso quer dizer? Que você precisa deixar o paciente gastar alguns minutos da entrevista, normalmente 5 a 10 minutos, falando livremente o que fez com que ele chegasse até ali. Isso faz com que você deixe o paciente mais à vontade, naquele ambiente estranho que ele está, como a gente já falou, faz com que o paciente perceba que você está escutando ele atentamente e naquele primeiro momento você já consegue informações clínicas importantes. Então você vai se utilizar de uma pergunta bem aberta, por exemplo, como você está se sentindo, o que o trouxe até aqui, me diga como eu posso lhe ajudar hoje. E aí você deixa o paciente discorrer. Tem um estudo da década de 90, muito famoso, que mostrou que entre a pergunta inicial e a primeira interrupção do entrevistador são, em média, 18 segundos. Ou seja, o entrevistador faz uma pergunta, quando o paciente começa a falar, em média 18 segundos depois, ele vai ser interrompido. E essa interrupção torna a entrevista, digamos que, menos natural, menos tranquila. E o paciente pode perder muito da sua confiança. Às vezes o paciente não quer falar, ou tem muita dificuldade de falar, e aí obviamente você vai precisar interrompê-lo, no caso perguntá-lo muitas vezes para tentar trazer ou tirar algum elemento, mas sempre tentando fazer perguntas abertas para que ele fale o máximo possível.
E às vezes, se você deixar o paciente falar, às vezes ele fala ali 10, 20 minutos, ele traz quase tudo que você precisa para dar um diagnóstico, levantar suspeitas, e aí você vai fazer perguntas ali apenas pontuais para complementar. Então, deixe o paciente falar. Faça esse exercício. Não é muito simples quando está começando a carreira médica, mas é algo muito interessante. Quando você começa a prestar atenção e começa a se autocobrar para deixar o paciente falar livremente, você percebe que muitas coisas interessantes vão acontecer. Qual o tempo? O tempo que o paciente achar que precisa naquele primeiro momento. Normalmente você vai ver que não são mais do que 5 a 10 minutos iniciais da consulta, da entrevista, para que o paciente fale, e aí depois, baseado no que ele falou, você começa a fazer suas perguntas, certo? Isso é muito importante. Não 18 segundos, sim 5 a 10 minutos. E por fim, Daniel Carlá termina esse capítulo de aliança terapêutica, no seguinte tópico: ganhe a confiança do paciente mostrando competência. Ou seja, não adianta só você ser empático, você demonstrar um sentimento positivo, você ser acolhedor, cortês. Isso é muito importante. Mas o paciente só vai confiar em você, no final das contas, se você se mostrar competente, mostrar que você está seguro naquilo que está fazendo e mostrar, obviamente, resultado. Essa competência ela pode ser suposta, que normalmente é a competência que você tem inicialmente, mas ela só vai durar alguns minutos. Como assim suposta? Se o paciente chegou até ali, viu que você está atendendo naquele hospital, naquela clínica, naquele ambiente, então viu que você tem aquele título, então ele supõe que você já tem a competência, a chamada competência suposta. Só que essa competência suposta só vai ganhar a confiança do paciente nos primeiros minutos. Dali para frente você vai ter que mostrar para ele que você sabe o que está fazendo. Você precisa ter a empatia adequada, você precisa fazer as perguntas adequadas, você precisa de certa forma também mostrar conhecimento para o paciente. Então, ser competente é um dos elementos importantes nesta aliança terapêutica. É isso, é um vídeo mais curto, mas eu estava lendo esses dias esse livro do Daniel Carlá, passei por esse capítulo de aliança terapêutica, e achei muito interessante. Por que não conversar isso com vocês, que é um assunto, digamos, subjetivo, ninguém está falando de drogas, doses, diretrizes, mas a gente está falando daquilo que é mais profundo no tratamento de um paciente de sofrimento mental, que é a relação entre duas pessoas. A pessoa que está ali para ajudar, que somos nós, e a pessoa que está ali para ser ajudada, que vai procurar ajuda, que é o paciente, é a pessoa que está em sofrimento. Se a aliança terapêutica não for bem estabelecida, provavelmente o paciente não vai voltar, não vai aderir ao seu tratamento. Então, foi um prazer conversar com vocês sobre esse assunto. Esse foi mais um vídeo do canal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar com os amigos e principalmente se inscrever no canal. Você assistiu a mais um episódio do canal Além da Superfície, Psiquiatria Explicada. Forte abraço a todos.